E aí, galera? Beleza, gente? Pessoal, vamos continuar esse curso de estatística básica, tá? Hoje a gente vai falar do diagrama de caixa, ou um box plot, ou diagrama esquemático. Tem vários nomes, tá? Eu escrevi aqui diagrama de caixa, uma tradução um pouco forçada para o português, mas ele é muito conhecido como box plot. É uma maneira interessante de você, e muito utilizada de você verificar a distribuição dos dados, tá? Então, o box plot, né, o gráfico de box plot, o gráfico box plot, é uma análise gráfica que utiliza 5 medidas de estatísticas, né? Medidas que a gente já conhece. A gente consegue tirar muitas conclusões da distribuição dos dados com o uso de box plot. Então você consegue saber o valor mínimo, o valor máximo, a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, entre outros valores, como os limites que a gente vai discutir. Então, este conjunto de medidas vai oferecer o quê? A ideia da posição de cada medida, como está a dispersão dos dados, aonde os dados estão mais concentrados, né? Vai te dar uma ideia também de assimetria, se aqueles dados são assimétricos à direita, se são assimétricos à esquerda, se são simétricos, enfim. Né? A gente já estudou isso aí, existem formas de você calcular a simetria de um conjunto de dados. Das caudas, em que como estão para que lado, né, a cauda da distribuição, e de dados discrepantes. Então, a posição central vai ser dada pela mediana, e a dispersão, né, você vai analisar a posição central pela mediana e a dispersão pelo desvio interquartílico, tá? Então, as posições relativas de Q1, Q2 e Q3 dão uma noção da assimetria dessa distribuição. Os comprimentos das caudas são dados pelas linhas que vão do retângulo aos valores atípicos. Eu vou colocar aqui a figura agora para poder você entender melhor o que está sendo dito aí. Então, por exemplo, quando eu digo assim, a posição central é dada pela mediana e a dispersão pelo desvio interquartílico, quando você olha para esse gráfico aqui, o que é que a gente... Vamos entender ele, tá? A posição central é dada pela mediana. A mediana é isso aqui, ó. Tá aqui a mediana desse conjunto de dados. Tá? Então, a mediana está aqui. E o que é essa caixa? Essa caixa aqui é exatamente o intervalo interquartílico, né? A gente já estudou o que é o terceiro quartil. A gente já estudou o que é o primeiro quartil. Então, o terceiro quartil está aqui, desse conjunto de dados. O primeiro quartil está aqui, né? Aproximadamente, aqui pelo exemplo, o valor 20. Aqui aproximadamente 25 e alguma coisa. Então, o que é que eu entendo? Se você sabe que a mediana ela divide os dados ao meio e que eu só tenho esse espaçozinho aqui, ó, né, entre a mediana e o primeiro quartil, e eu tenho esse espaço maior aqui entre a mediana e o terceiro quartil, o que é que eu estou entendendo? Eu tenho uma concentração de dados aqui maior do que aqui. Os dados aqui estão mais dispersos, né? Eu tenho valores aqui, por exemplo, entre 20 e 21, alguma coisa, 22, né? Entre esses valores aqui, ou seja, os valores estão próximos aqui. Todos os valores aqui são bem próximos, né? Não tem muita dispersão. Já aqui eu tenho uma dispersão maior, né, de valores. Então, essa posição central dos dados é dada pela mediana e a dispersão pelo esse desvio interquartílico. Quanto maior essa caixa aqui, maior também vai ser a dispersão, né? E eu posso, nesse exemplo aqui, dizer que a dispersão maior está para cá, para a direita. Beleza? Então, as posições relativas de Q1, Q2 e Q3 dão uma noção de assimetria, da assimetria da distribuição. De acordo com o valor de Q1 aqui, Q2 aqui é a mediana, né? E de Q3 aqui, nesse exemplo aqui que eu trouxe da internet, que eu peguei a figura, você pode analisar o quê? Qual é a simetria aqui? Para que lado? Eu já falei, né? Para o lado direito.
A simetria está, nesse exemplo aqui, à direita, né? Os dados estão mais dispersos aqui para cá. Então, os comprimentos das caudas são dados pelas linhas que vão do retângulo, que é esse retângulo aqui, a caixa, aos valores atípicos. Tá? Então, valores atípicos que a gente vai ver daqui a pouco são valores que estarão depois dessa linha, né? Desse limite superior. Tá? Também pode estar aqui para cá, antes do limite inferior. Tá? No caso de você tem a simetria direita, normalmente, não obrigatoriamente, claro, quando há valores discrepantes, vai estar mais para cá, né? Outlier, que são os valores discrepantes. Um outlier ou um ponto discrepante é um valor que se localiza distante de quase todos os outros pontos da distribuição. Um espaçozinho aqui, esqueci. Então, a distância a partir da qual considera-se um valor como discrepante é aquela que supera essa conta aqui. 1,5 vezes dq. dq é o desvio interquartílico, tá? Que é a diferença exatamente de Q3 menos Q1. Então, de maneira geral, são considerados outliers todos os valores inferiores ao limite inferior. Como é que eu calculo o limite inferior? Muito simples. Q1, que eu calculei já, menos 1,5 vezes dq. Esse dq aqui é a diferença, né, o desvio interquartílico que a gente já estudou, de Q3 menos Q1. Ou valores que estão acima do limite superior, que é o Q3 mais 1,5 vezes dq. Né? Então, se você olhar aquele mesmo exemplo lá, a gente viu que o limite superior é aqui. O limite inferior é aqui. Então, qualquer valor acima disso aqui, acima do limite superior, será um valor discrepante, será um outlier. Né? Eu vou trazer um exemplo para que a gente até revise como calcular Q3, calcular Q1, calcular a mediana, né? A gente já estudou isso. E aí a gente vai poder calcular o valor do limite inferior e do limite superior e analisar, de fato, a partir de um exemplo, esses outliers. Né? Vamos lá. Então, exemplo. Eu tenho esse conjunto de dados aqui, ó, idades coletadas de um grupo. Então eu tenho lá 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, tá lá, 22, lá, 23. E assim vai-se embora. Se você contar aqui, você terá uma amostra com tamanho 22, tá? Mediana desse valor, já trago o valor para vocês, a gente já sabe como calcular, mas eu vou dar uma revisada. O Q1 vai ser 20, o Q3 vai ser 25,25. A diferença no intervalo interquartílico, que é exatamente Q3 menos Q1, é 5,25. O limite inferior, que vai ser Q1 menos 1,5 vezes 5,25, vai ter esse valor. E o limite superior, que vai ser Q3 mais 1,5, né? Vezes dq, que é isso aqui, vai dar esse valor. Eu mostrei essas fórmulas anterior, mas eu trago aqui para revisar. Como é que eu calculo a mediana? Quem lembra? Eu tenho essa formulazinha aqui. Como é que isso funciona? Primeira coisa, eu tenho que calcular o valor de P, esse P aqui. Ó. Como é que eu calculo o P para a mediana? Quem tiver dúvida, vai lá nas aulas de medidas de separatrizes. Né? Para a mediana, eu posso até calcular aqui a olho, né, olhando, mas o valor de P é 0,5 vezes N mais 1. Né? N mais 1 vai dar 23, né? 22 mais 1, 23. Então é 0,5 vezes 23. Né? Metade de 23. Que vai dar quanto? 11,5. Né? Então, esse valor de P aqui é o quê? É o inteiro de P, que é 11. Então eu vou aqui no X11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai dar 21. E somo a quem? A parte fracionária de P, que é 0,5, vezes X aqui e P, que é 11, né? A parte inteira mais 1. Vai dar 12. Então é X12 menos X11. O caso X12 aqui também é
No caso x12 aqui vai ser 22, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exato. 22 menos 21. Essa conta aqui vai dar 1. Aqui tinha 0,5. Lembra que a parte fracionária de P, que deu 11,5. Parte fracionária é 0,5. 0,5 vezes 1, 0,5. Mais 21, né? Que é o valor de x 11, que eu calculei, 21,5. Tá? Da mesma maneira, você vai calcular o Q1 e o Q3. Beleza? E vai chegar nesses valores. Daí você faz essa subtração, para saber o intervalo interquartílico, e coloca esses valores naquela fórmula simples. Vou voltar aqui só para vocês verem. Essa fórmula aqui, ó, LI, limite inferior, Q1 menos 1,5 dq, e LS, que é 3 mais 1,5 dq. A ideia aqui é trazer a teoria do box plot, né, com um simples exemplo para facilitar o entendimento. Nós teremos, né, os exemplos práticos utilizando o Excel e também a ferramenta Jamovo, para que vocês compreendam melhor. Então, na prática, né, como isso funciona. Então, aqui calculado esses valores, se eu criar um gráfico aqui, ele vai ficar dessa maneira. Eu não vou aqui me preocupar com os valores no gráfico, mas com a compreensão deste diagrama. O que é que ele encontrou aqui? Você vê que tem duas bolinhas aqui, né? Quem são essas duas bolinhas? Eu não coloquei os valores de propósito para você entender. São dois outliers. Eles estão acima do limite superior. Bem, observa também que eu deixei o gráfico aqui na vertical. Você pode deixar ele na vertical ou na horizontal, depender de como você vai apresentar esse gráfico, né? Quando você compara duas distribuições, o que é normal fazer, você coloca assim na vertical, tá? Mas você pode usar na horizontal também, não tem problema, como eu mostrei quase agora. Mas o que é que dá a entender aqui? Que esses valores são valores que estão, né, maiores, são os dois maiores valores da tua distribuição, ou seja, 35 e 37. Sem nem olhar, você sabe que é 35 e 37 são valores discrepantes aqui dessa distribuição, de acordo com o gráfico do box plot. Tá? E aí? Que valor que é esse limite? Quem é esse? Vamos lá. Aqui é quem? Esse aqui é a mediana. Tá? Esse aqui é a mediana. Tudo que está aqui abaixo da mediana, lembra o 21,50, ó. Tá por aqui, a mediana deu esse valor, né? Então o que está abaixo de 21,50 é todo esse conjunto de valores aqui. Que não necessariamente está tudo aqui dentro, né? Tá daqui até essa linha aqui, ó. Que é o limite inferior. E aí eu vou fazer uma observação daqui a pouco quanto a esse limite inferior. E o que está acima da mediana, está aqui para cá, está nesse conjunto de valores, inclusive o 35 e o 37. Se você observar, você vai ver que a quantidade de dados abaixo e acima da mediana, a quantidade é igual. No entanto, se você perceber, ó, os valores que estão abaixo da mediana, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, estão concentrados ali em valores próximos. Por isso que fica assim, ó, pouca dispersão de valores. Enquanto os que estão acima da mediana, eles variam mais. Ó, tem 22, tem 37, tem 25, os valores estão mais dispersos. Né? Repetindo, todos os valores acima da mediana estão distribuídos aonde? Dentro dessa caixa, fora dessa caixa aqui na cauda, e esses valores aqui do outlier também. Agora você me pergunta, e aí, Tiago, quem são esses valores que estão dentro da caixa? São os valores que estão entre o valor da mediana e o valor do Q3, 25,25. Então você tem aqui ainda 22, 23, 24, 25, 25, você tem esses valores aqui dentro da caixa. E aí depois você tem os valores que já estão fora aqui do box plot, né?
mas que não são vistos como outliers. Outliers 35 e 37. E aí por que são os outliers? Vamos lá. Vamos calcular o LI. A gente calculou o LI e deu esse valor. 12,125. Então quer dizer que o LI é o limite inferior. Sim, o limite inferior. Esse valor aqui é? Não necessariamente. Esse valor aqui é o 18. Que é o 18. Mas o limite inferior não deu 12? Deu. O limite inferior deu lá embaixo. Na prática, a gente, quando colocar isso aí, eu vou trazer para vocês esse exemplo na prática lá no Excel, desenhar, a gente vai ficar brincando com ele. Você vai ver que se eu colocar outros valores aqui, o limite inferior pode até mudar, mas não vai mudar tanto. Mas esse gráfico ele vai vir um pouco mais. Por quê? Porque esse valor aqui do gráfico, na verdade, vai ser também o menor valor. Neste caso aqui, o menor valor da distribuição. Aqui vai ser o 18. O limite inferior é 12,125, é lá embaixo. Mas eu não tenho nenhum valor abaixo de 12,25. Tá? Então esse gráfico aqui ele não vai ficar em 12,125. É isso que eu queria dizer. Quase agora que eu disse, eu tenho uma observação a fazer, algumas observações. Esse valor aqui é o valor 18. 12,125 é o limite inferior, está por aqui. Como eu não tenho nada abaixo de 12,125, não tenho inclusive nenhum número entre 12,125 e até o 18, eu não puxo o gráfico boxplot, eu não puxo essa linha para o valor 12,125. Por quê? Porque vai dar a entender que os dados vão estar dispersos. Se você olhar o gráfico, aqui abaixo da mediana vão estar bem dispersos até 12,125. E não estão, na verdade. Porque não existe número, nenhuma idade com valor 12, 13, 14, 15, 16 e nem 17. Né? E se você puxa essa linha para cá, porque o LI, o limite inferior, é 12,125, vai dar a entender que esses dados abaixo da mediana também vão estar bem dispersos. E não é a verdade. Então essa linha aqui vai ser, neste caso, o valor 18. Tiago, se tivesse aqui um 15, um 14 aqui, aí sim ela ia puxar para baixo um pouco mais, né? Teria que ser recalculado tudo aqui, mas provavelmente ela ia vir um pouco mais para baixo. Se esse 14 não fosse abaixo do limite inferior, seria que essa linha seria o 14. Se ele fosse abaixo do limite inferior que fosse calculado novamente, ele seria um outlier aqui, tá? Teria que fazer o teste. Mas provavelmente essa linha aqui marcaria no 14. Entendeu? Porque isso aqui não é exatamente o 12,125, não. Neste exemplo ele é o 18. 12,125 é o limite. É um valor que você usa como um parâmetro para calcular se existe outlier ou não. Mas para o gráfico, esse aqui é o valor mínimo da distribuição. E aí, por isso que eu garanto que todos esses valores aqui estão abaixo da mediana. E aí eu consigo analisar que há uma pequena dispersão aqui abaixo da mediana. Certo? Aqui, de forma semelhante, qual o valor que está aqui nessa linha? Você pode pensar, é 33,125. Não. Não necessariamente. Até porque não tem essa idade, né? Esses valores aqui são valores máximos da distribuição. Até o outlier. Acima desse valor é outlier. 30, no caso. Se eu tenho dois pontos aqui como outlier, que são os dois maiores valores, claro que é 37 e 35, então aqui eu entendo que vai estar o valor 30. Só o que é que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo que acima de 30 é outlier. Não, acima de 33,125. Repito, se você bota aqui um valor 32, 33, 34, sabe, talvez é recalculado tudo, provavelmente esse LS vai ser alterado, claro,
pode ser alterado. E pode não, vai ser alterado, né? E esse valor aqui pode subir um pouco. Você teria que verificar. O que você precisa entender é que essa linha aqui não é o 33,125 obrigatoriamente. Pode até coincidir que seja. Mas é o valor máximo aqui da distribuição, no sentido de que acima desse valor na distribuição é ponto discrepante. Acima de 30 na distribuição é ponto discrepante, que é 35, 37. Mas eu não estou querendo dizer que acima de 30 é valor discrepante. Tá? Acima de 33,125 seria que foi tido como valor. Por que 35 e 37 é um valor outlier aqui? Porque é maior do que 30 ou porque é maior do que 33,125? É porque é maior do que 33,125. Não é porque é maior do que 30. Agora eu coloco esse valor aqui no 30, por quê? Coloco esse valor aqui no 30, porque eu dou a ideia de como esses dados vão estar dispersos aqui. Né? Se esse valor aqui fosse exatamente o 33,125, ia me dar uma ideia de que os dados estão mais dispersos ainda. Mas esse valor de 33,125 é um valor parâmetro, nem existe esse valor na distribuição, esse limite superior. Cuidado aí, tá? Às vezes confunde isso aí, tá? Então esse valor aqui eu não botei, mas se você inclusive utilizar o Excel, que é bem simples, e calcular o Excel novo, ele calcula, né? Boxplot, você vai ver que aqui é o 30. Tá? Então algumas considerações finais. No conjunto não temos idades inferiores a 12,125. Existem dois valores que são discrepantes. O intervalo interquartil contém 50% dos dados, beleza? Isso aqui, ó. 50% dos dados estão aqui dentro dessa caixa. 25% estão entre a linha da mediana e a linha do primeiro quartil. E os 25% estão entre a linha da mediana e a linha do terceiro quartil. Volto. 25% está aqui e 25% está aqui. Rapaz, se 25% está nesse espaço aqui bem mais apertadinho, quer dizer o quê? Que eles estão bem mais próximos, né? Um do outro. São valores que são mais próximos. Aqui são valores que são mais distantes um do outro. Eu tenho a mesma quantidade de valores aqui e aqui. Cada linha da cauda mais os valores discrepantes contém os 25% restantes da distribuição. Eu vou ficar voltando aqui, porque o Boxplot que eu coloquei, eu quero dizer o seguinte, que daqui para cima tem mais 25%, que é em cima exatamente acima do Q3, e daqui para baixo tem mais 25% dos dados, até aqui, dessa linha até aqui. Observa também que esses dados estão mais concentrados abaixo da mediana. A distribuição das idades dos alunos, nesse exemplo, ela é positiva, ou seja, dispersos para os valores maiores, ou seja, esses valores maiores, eles influenciam na média, lembra lá, né? Quando você tem uma distribuição assimétrica, no caso aqui, simétrica positiva, você deve, né, no caso de assimetria positiva, utilizar a mediana, nesse caso. E o gráfico de Boxplot é muito importante nessas situações, quando você tem dados assimétricos. Por isso que é importante você analisar a sua distribuição. Coloca lá, faz um histograma. Faz agora, porque você aprendeu, um gráfico de Boxplot. Você vai perceber que tanto o histograma quanto o gráfico de Boxplot, ele vai te dar as mesmas conclusões. Você olha para o histograma, olha para o gráfico de Boxplot, você vai ter as mesmas conclusões. Então o gráfico de Boxplot pode ser utilizado para fazer comparações entre distribuições. E essa comparação é feita através de vários desenhos esquemáticos na mesma figura. Exemplo disso aqui. Eu distribuí aqui os dados. Tá? Também peguei um exemplo aqui aleatório da internet, apenas para explicar a vocês. Eu distribuí aqui um conjunto de idades de feminino e masculino. E o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui que no grupo de masculinos tem dois caras aqui com mais de 34 anos, né? Provavelmente 35, 37. Aquele exemplo lá, né? Não é o mesmo exemplo, tá mais parecido.
E aqui eu tenho uma distribuição mais simétrica, ó. Mais do que aquela, né? Porque se você ver a mediana aqui, ela está bem no meio, né? Ela torna-se um pouco assimétrica por causa desses dados discrepantes aqui. No caso do feminino, o que é que você está vendo? Você está vendo que as mulheres, não vou dizer a maioria, né? Mas as mulheres, elas estão concentradas abaixo da mediana, ou seja, metade das mulheres tem idades bem próximas ali, uma das outras. A dispersão é pequena. E tem um grupo de outra metade, a outra metade das mulheres, tem de idades bem distantes uma das outras, né? No entanto, não existe valores discrepantes ali entre as mulheres. Tá? Olha onde está a mediana aqui, neste exemplo. Eu estou considerando aqui que ele está levando a mediana, tá, gente? Nesse ponto. Não olhei se ele está considerando aqui a média ou a mediana. Considerando aqui que isso aqui é a mediana, tá? Essa linha. É a mediana, esse ponto. Beleza? Então, é isso aí. Tá? É isso aí. Terminamos aqui a aula de gráfico boxplot. O que você precisa entender é que o gráfico ele vai te dar uma ideia da distribuição desses dados, se eles estão muito dispersos ou não. Tá? Esse gráfico vai também te dar a simetria, né? Se ele é um gráfico que está assimétrico assim, ó, lembra? Assimétrico à direita. Se ele é assimétrico à esquerda. Se ele é mais simétrico assim, faz aquela curva em forma de sino, que a gente vai estudar daqui a pouco, que vai ser a curva normal, né? O que é que ele vai te dizer mais? Se existem valores discrepantes, o que é que ele vai te dizer mais? Onde está a média, a mediana? Onde está a mediana, desculpa. No caso da média, uma coisa interessante para a gente discutir, tá? Eu vou voltar aqui nesse outro gráfico, porque ele é um real que eu calculei em cima desses dados aqui. Esse gráfico aqui de boxplot, se eu perguntasse a vocês, onde está a média aqui? Onde está a média? A média desses dados vai estar aqui? Vai estar aqui. Acima da mediana. Lembra, quando eu tenho uma distribuição assimétrica, né? Nesse caso aqui, quem vai puxar a média? Vocês acham que se eu tenho a mesma quantidade de... Só é pensar na lógica. A mesma quantidade de dados que está aqui, ó, dessa linha até a mediana, é igual à mesma quantidade de dados que está daqui até o 37. Dá um pause e calcula a média desse conjunto de dados. E aí? A média desse conjunto de dados, gente, vai dar acima da mediana, né? Porque os valores maiores vão puxar a média para cima. Nesse caso aí, um conjunto não é tão grande, ele vai dar em torno de 23,5, por aí, 54, essa média aí, tá? Que eu calculei. Então, esse valor vai estar aqui acima da mediana, beleza? Tranquilo? Lembra que isso aqui é o valor máximo, isso aqui é o valor mínimo. Não necessariamente é o limite superior ou o limite inferior. Esse é o valor 30, por exemplo, dessa distribuição, e esse é o valor 18. É o valor máximo ou o valor mínimo, não considerando aqui no caso dos valores discrepantes. Beleza, galera? Eu acho que é isso aí. Todas as observações importantes, né, que a gente poderia fazer, comentários importantes sobre o que é o gráfico boxplot. Aqui eu tenho o quê? Que a mediana do grupo feminino é menor do que a do grupo masculino, né? Essa comparação aqui é importante também de vocês fazerem. Beleza? Então, galera, é isso aí. Valeu.
Um abraço, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fui!